Olá! Então, gente, vamos começar uma live perguntas e respostas. Vamos esperar o pessoal chegar e vamos conversar um pouquinho. Tema livre. Eu tinha preparado uma aula bem especial para vocês, mas a gente vai fazer essa aula ainda essa semana. Deu um probleminha no nosso webinar, né? A gente não tá entendendo bem ainda se foi alguma coisa da internet, computador ou se é do próprio Webinar Center, tá? Mas enfim, os fortes ficam aqui ainda, então vamos lá, tá? O que eu tinha preparado a aula para vocês? Gente, eu quero pedir desculpas por essa confusão. 50 minutos aí que a gente ficou tentando fazer o webinar, uma aula linda, 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 muito rica, tá? Mas vai sair a aula. Eu agradeço as que estão aí esperando. Nós vamos fazer. A minha ideia é fazer quinta-feira, agora feriado de noite, porque daí tá todo mundo mais tranquilo. Peço mil desculpas para vocês. Eu tava aqui preparada. Olha aqui, eu já tô de batom, tô maquiada, enfim. A aula tá linda, mas eu vou dar essa aula para vocês, tá? Bom, o que eu pensei então para me redimir com todos vocês que estavam me esperando? Vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer as perguntas. Eu entendo que nem toda tentante quer ficar fazendo pergunta e se lá pelas tantas se expondo. Então eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer pergunta para mim, tá? Ali embaixo no pé do celular tem um íconezinho que é um ponto de interrogação. Ali naquele ponto de interrogação, vocês clicam, digitam a pergunta e a pergunta vem direto para mim. Essa pergunta não vai ficar exposta para as outras pessoas que estão acompanhando a live, tá? Então escrevam a pergunta para mim, escrevam uma coisa de vocês, uma peculiaridade do caso de vocês, né? E aí a gente vai conversando, tá? Eu tinha preparado então a live, a aula era sobre o que está me impedindo de ser mãe, tá? Então nessa live na verdade eu tracei desde o início das tentativas, né, para engravidar, o que pode estar dando errado e desde todas as possibilidades de falhas de tratamento. Mas não falha de tratamento somente das pacientes que vão para fertilização, tá? Falo sim sobre biópsia embrionária, mas não só de paciente que vai para fertilização. Eu fui no meu médico, eu tô fazendo indução da ovulação. Por que eu não tô engravidando? Então essa aula eu esbocei bem isso, né? Citei as principais causas desses tratamentos não darem certo. Qual é a principal causa de uma indução da ovulação não dar certo? Qual é a principal causa de uma inseminação, de uma cirurgia? Meu Deus, eu me botei numa mesa cirúrgica, numa sala cirúrgica e não deu certo. Eu tô tentando engravidar e eu não consegui engravidar depois de tudo que eu passei. E claro, fiz uma fertilização, não deu certo, o que pode estar acontecendo, tá? Então essa aula fala sobre tudo isso e eu vou me organizar, então aviso vocês amanhã, mas provavelmente vai ser quinta de noite, tá bem? Bom, vamos falar sobre biópsia embrionária. Alguém perguntou aí, então eu vou discorrer um pouquinho a respeito da biópsia embrionária. Então, o que é a biópsia embrionária? Qual é o motivo que a gente faz uma biópsia embrionária? A biópsia embrionária, ela é feita para a gente poder avaliar a genética desse embrião. Mas o que é importante, principalmente quem já está nessa situação de tomar uma decisão de biópsia embrionária, já entende que a biópsia embrionária tem prós e contras, mas eu entendo também que nem todo médico explora isso, tá? Primeira coisa, o que a biópsia embrionária analisa? Ela analisa, por exemplo, coisas mais simples, ou melhor, coisas que não são tão grosseiras no sentido de genética, por exemplo, um autismo. Pode ser genético, mas pode ser ambiental também. Eu tenho como, por exemplo, eu vou fazer uma fertilização, meu Deus, eu não posso com a ideia de ter um bebê autista, tá? A biópsia embrionária vai conseguir analisar isso? Não. A biópsia embrionária, em linhas gerais, ela vai analisar alterações caóticas. O que são alterações caóticas da genética embrionária? São aquelas alterações que dão os beta-HCGs negativos e são aquelas alterações em que o bebê implanta, mas que acaba evoluindo para um aborto. Então, em outras palavras,
Um dos motivos que a gente faz biópsia embrionária é para quê? É para evitar o luto do teste negativo, é para evitar o luto do aborto. Então tem muito a ver com a questão emocional, a biópsia embrionária. Eu prefiro saber que o meu embrião está alterado do que transferir e ter um negativo. Mas ela tem a ver também com a questão de encurtar tempo. Por exemplo, se eu tiver 5 embriões, 5 blastocistos, e desses 5 embriões eu tenho 37 anos. Qual é a probabilidade de eu ter embriões normais aos 37 anos? 40%. Então, de 5 blastocistos, eu vou ter 2 embriões normais e 3 alterados. Se eu transferir 2 e os meus 2 bons não estão ali, eu vou ter o meu primeiro teste negativo. Se eu transferir mais 2 e um normal tá ali, eu vou ter uma implantação de um bebê normal, mas pode ser que eu implante o outro e o outro gere aborto, e pode ser que esse leve embora o bebê normal. Então, quando eu faço a biópsia embrionária, também serve para encurtar o tempo. Ao invés de eu ficar fazendo várias transferências que podem gerar negativo ou que podem gerar aborto, e que isso acaba aumentando o meu tempo até ter o bebê em casa, eu faço a biópsia, porque daí eu reduzo esse tempo, eu vou direto para transferir o embrião normal. Ok, ótimo assim, né? E a outra causa, claro, o outro motivo pra gente fazer a biópsia embrionária é evitar de levar um bebê para casa doente. Mas que tipo de doença? As alterações cromossômicas. Eu tô falando síndrome de Edwards, síndrome de Turner, síndrome de Patot, síndrome de Down, tá bem? Falando assim, parece que a biópsia embrionária é maravilhosa. Peraí, se eu faço a biópsia embrionária, eu não vou ter um bebê sindrômico e eu vou encurtar o meu tempo, porque o objetivo eu vou direto ao ponto e pego o meu embrião normal, tá? Então, falando dessa forma, eu fico bem tranquila que a biópsia embrionária é a melhor alternativa que eu tenho. Mas vamos falar dos contras da biópsia, tá? Então, o contra da biópsia, que apesar de baixo, existe uma taxa de falso negativo. Então, veio lá o embrião, ele era negativo para alteração genética, eu vou transferir um embrião dito como normal e eu não engravido. Eu tenho um problema? Até pode ser que sim, mas pode ser que aquele meu embrião não veio com o resultado mais adequado para as células dele, porque existe uma taxa de erro. O contrário também é verdadeiro. Veio um embrião dito como alterado, eu desprezei esse embrião e ele pode ter sim um resultado falso positivo. Esse é o que mais me preocupa, na verdade, porque o falso negativo é aquele embrião analisado que deu normal e que no fundo ele tinha uma alteração. O que vai acontecer com esse embrião? Eu vou transferir, não vai dar certo, a gente vai ficar preocupada, são questões emocionais importantes, mas não tem nenhum impacto maior do ponto de vista de taxa de gravidez ou de saúde. Agora, quando eu transfiro um embrião, ou melhor, quando eu descarto um embrião que foi dito como alterado, eu posso sim estar transferindo um embrião, só um minuto. Eu posso sim estar descartando um embrião que talvez dentro do meu útero pudesse ter uma recuperação ou que ele não foi tão bem analisado e ele pudesse implantar. Alguém pergunta, qual é a taxa de erro? Ela é dita baixa, mas se for em ti, tu vai sentir, tá? O que a literatura fala? Que a taxa de implantação de embriões biopsiados normais pode ser variável de clínica a clínica e ela pode ser variável também por onde foi feita essa biópsia, né? A empresa que fez a biópsia. Então, eu posso ter uma taxa de positivo de embrião normal que varia de 60%, que seria ótimo, mas ainda assim eu tenho 40% de negativo. Então, como assim 40% de negativo se o embrião é normal? Será que eu tenho 40% de alterações endometriais que justificam um negativo? Eu tenho minhas dúvidas, né? Então, o meu medo grande é também a lesão do embrião provocada pela biópsia. Quem faz muita biópsia diz que isso não acontece, né? Que isso é mais difícil, mas eu já vi muito embrião euploide que não engravidou.
E aí a gente se pergunta, e tem um estudo mostrando isso com mulheres com até 38 anos. Quando eu comparo mulheres de até 38 anos, sim, é a mesma coisa que investigação embrionária. Quando eu comparo mulheres até 38 anos que fazem biópsia e as que não fazem biópsia e que transferem pelo menos 2 blastocistos, a taxa de gravidez é a mesma. Em outras palavras, em quem que a gente vai priorizar fazer biópsia? Em paciente que tem aborto de repetição e que tem uma causa genética também já definida, em paciente com idade avançada, mas aí eu abro um parênteses, em idade avançada com bastante óvulo, com bastante embrião, ou idade avançada com um embrião só. Qual é a probabilidade do embrião implantar sendo alterado? Ela existe? Claro que ela existe, mas é maior dele não implantar. Né? E as falhas de implantação? Quem já fez muitas tentativas de fertilização, produz bastante óvulo e quer tentar entender o diagnóstico, quer tentar entender por que não está engravidando, sim, a biópsia embrionária está indicada, tá? Tudo bem, Silvia, eu também fiquei pensando, o que tu tá dando essas risadinhas aí? Mas tudo bem, tá perdoada. Olha aí, gente, um monte de perguntinha aqui na caixinha de perguntas, vamos lá. Já vi se alguém com translocação em 3 cromossomos disseram que é bem raro. Sim, é bem raro. Translocação, o que que é? Translocação é quando eu tenho o cromossomo, né? Na verdade, eu tenho 46 cromossomos em cada célula, 23 pares, né? E é quando eu tenho o cromossomo, é como se fosse, né? Digamos que fosse essa caneta, e ao invés dessa parte da caneta tá aqui, ela tá trocada e essa aqui tá aqui. Então isso é a translocação. Num indivíduo normal eu tenho uma translocação balanceada. Mas se ela for balanceada, em princípio, né, a gente vai ter aí uma taxa de alteração embrionária, tá? Mas realmente, né, 3 é bem incomum. Doutora, fiz 2 doações com embriões considerados ótimos e não implantou. Então, precisa ser investigada a falha de implantação, né? Na aula que eu ia preparar hoje, eu ia falar sobre falha de implantação. Então, o que a gente tem, né? Uma pergunta que eu faria, as 2 ovorecepções foram da mesma doadora? Isso é uma coisa sempre que eu deixo bem claro e falo isso aqui para as minhas pacientes, né? A doadora de óvulos, ela também está tentando engravidar, digamos que seja um fator masculino, ótimo, então teoricamente ela não tem nada, tá? Entendi, já vou te responder, mas digamos que ela recebeu, a doadora tinha fator masculino, ela não tinha nenhum problema, ela foi doadora. Só que essa ovodoação, esse lote de óvulos que me renderam para minha receptora 2 transferências, estão vindo dos mesmos óvulos, que às vezes tem interferência da medicação, do lote. Então, se é da mesma doadora, eu posso pensar que é o óvulo também. Ela tá me dizendo aqui que foram doadoras diferentes. O que a gente precisa entender? O sêmen, né? Como é que tá o sêmen desse marido? Ah, não, o sêmen é normal. O sêmen normal, mas com fragmentação de DNA espermático normal, né? Então, assim, o sêmen hoje em dia, principalmente em falha de implantação, a avaliação já não é mais tão simples como era, né, anteriormente. Hoje, uma falha de implantação exige que a gente faça também uma fragmentação de DNA espermático. Eu não posso esquecer do endométrio, do preparo endometrial, da receptividade endometrial, das endometrites crônicas, das alterações imunológicas, né? Ter certeza que não tem nenhuma alteração anatômica nesse útero, né? Se não tem nenhum pólipo, que esse endométrio tá bem. A questão, isso é uma coisa mais nova, de uns... Acho que agora, eu vi esse trabalho que eu vou falar agora foi publicado no Escher ano passado, em junho, então tá fazendo 1 ano da publicação, da apresentação e da publicação, menos de 1 ano,
que é a dosagem da progesterona no dia que a gente faz a transferência de embrião. Se tu é uma mulher mais velha, em geral o que eu tenho visto, que as mulheres mais velhas, elas demoram um pouquinho mais para atingir uma progesterona mínima para fazer uma transferência com mais sucesso. O que seria essa progesterona mínima? No mínimo 8,8 no dia da transferência, na manhã da transferência embrionária de um embrião de 5º dia. Tem as trombofilias para serem investigadas, lembrando que trombofilia a gente ainda não tem certeza se está associada à falha de implantação embrionária, ela está associada a abortamento de repetição. Estudos tentam mostrar se está ou não associada à falha de implantação na fertilização, ainda não conseguiu se comprovar nada, mas na prática a grande maioria dos médicos vai investigar para poder fazer algum tratamento adjuvante, tá? Mas não perde o webinar que eu vou fazer quinta-feira de noite, que eu vou falar dessa aula para vocês, tá? Vou explicar tudo direitinho. Vamos ver aqui mais perguntas que me fizeram ali. Eu não consigo engravidar. Então, essa paciente que pergunta tem que fazer todo o protocolo. Eu conheço essa paciente, eu diria que o principal fator dessa paciente, não examinei ela, mas eu sei quem é a idade, né? Então isso é bem importante. Fiz todos os exames, progesterona, antimileriano, meu esposo fez espermograma e deu tudo normal. Enfim, se tudo estiver normal, talvez seja realmente só a idade. A idade é importantíssima. Por que a idade é importante? Quando um homem ejacula, ele está ejaculando um espermatozoide que ele produziu, iniciou não é o desenvolvimento, me fugiu a palavra, a maturação, há cerca de 60, 70 dias. Nós não, né? Nós nascemos com um número de óvulos e que ele vai amadurecer, eu vou utilizando, eu tenho um lote de óvulos e cada mês vai saindo um tanto e eu vou perdendo outro tanto. Então, quando eu tô com 41, 42 anos, eu estou ovulando um óvulo de 41, 42 anos. A taxa de embriões normais aos 41 anos é 20%. Então, a cada 5 embriões formados, não é a cada 5 óvulos, a cada 5 embriões no laboratório, no caso de uma fertilização in vitro, de 5º dia, somente um embrião é esperado ser normal. Então, esse é o impacto da idade, né? E às vezes, assim, fazer um comentário para vocês, né? Às vezes eu recebo pacientes. Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram, talvez essa paciente esteja, né, nos ouvindo, e ela tinha 27 anos, tentando engravidar há 5, então ela começou com 22, e com uma histerosalpingografia, que ela me mandou a imagem, eu olhei, analisei, mandei um vídeo para ela explicando o que eu estava vendo, e na minha opinião, aquela histerosalpingografia tinha muito mais alterações do que o laudo descrevia. E claro que era aquela histerosalpingografia que justificava a infertilidade dela, tá? Mas pensem comigo, 27 anos, vou fazer uma brincadeirinha aqui que eu faço sempre, 27 anos, 22, né, cheira a cueca, fica grávida. 5 anos tentando engravidar, tem trompas alteradas, qual é o tratamento? Fertilização. Não, mas eu sou jovem, eu posso esperar. Aí é que tá o pastel, né? Se eu sou jovem, eu tenho mais que aproveitar. Eu tenho que aproveitar, já sei que preciso do tratamento, eu tenho que aproveitar esse momento. A paciente jovem, além de engravidar mais, se a gente for ainda extrapolar para outras áreas que a gente considera para decidir por um tratamento ou não, que é a relação custo-benefício, quanto mais jovem, melhor a relação custo-benefício. Menos medicamento eu vou usar, menos eu vou gastar, mais possibilidade eu tenho, se é alguém que realmente não tem condições, mais possibilidades eu tenho de ser doadora, mais embriões normais eu vou fazer. Então, se eu já sei que eu preciso de um tratamento, por que eu vou ficar postergando? 5 anos tentando engravidar, tem que tomar uma conduta. Tem que tomar uma conduta, porque senão depois a gente acaba vendo situações como a gente vê muitas vezes na clínica, em que a gente ia lá, né, estimula os óvulos, vai buscar óvulo e chega na hora e aqueles óvulos não têm boa qualidade. Então, assim,
Eu já sei que eu preciso de um tratamento, o melhor que eu tenho a fazer é aproveitar e fazer o quanto antes. Por mais que seja, não, eu vou tentar mais um pouco. Ok, pode engravidar, pode ser que dê certo, pode, mas que risco eu prefiro correr? Né? Eu prefiro correr o risco, eu sempre digo, a gente prefere o risco de fazer um tratamento eventualmente desnecessário e acontecer de engravidar naturalmente depois, ou eu prefiro correr o risco de envelhecer e perder a qualidade do óvulo se realmente eu precisar de um tratamento mais complexo, ser tarde demais porque a qualidade do meu óvulo diminuiu, né? Vamos ver o que mais. Então, até há uns 2, 3 anos atrás se fazia ainda a biópsia embrionária do terceiro dia, hoje a gente não faz mais, hoje é só no quinto dia. Por quê? Porque a biópsia embrionária do terceiro dia, no terceiro dia a gente tem 8 células, então se eu tiro, eu tô tirando 1/8 dessas células, né? E o blastocisto a gente vai tirar então um punhado, digamos assim, né? Uma forma meio grosseira até de falar, mas um aglomerado de células. E aí a taxa também de erro da análise genética quando é blastocisto é menor. Então a biópsia em geral não. Hoje não sei mais se alguém faz biópsia em dia 3, mas a biópsia hoje é em quinto dia. Eu imagino. Alguém me disse assim, tenho que fazer um teste de gravidez amanhã, imagina, expectativa 1000. Então, sintomas que podem aparecer depois da transferência. Então, gente, quem tá fazendo transferência agora são pacientes ou com muito baixa reserva ovariana, né? Ou pacientes mais velhas que assumiram o risco junto com o seu médico de fazer a transferência. Paciente com bastante embrião, paciente jovem, paciente que está iniciando aí na carreira de tentante, né? Iniciando nos tratamentos, a gente está preferindo evitar. Também discutindo isso com a paciente, né? A gente tem que ponderar quais são os riscos de transferir agora com coronavírus, que ainda não tem nada definido, e quais são os riscos de esperar. E aí a pessoa me pergunta, se eu fiz uma transferência, quais seriam os sintomas esperados, tá? Então, a gente queria poder dizer isso para uma paciente, né? Olha, se tu estiver grávida, é isso e isso que tu vai sentir. Se tu não estiver grávida, é isso e isso que tu vai sentir. Não existe Eu entrego uma folha de orientações quando eu faço transferência de embrião e lá diz, não existe nenhum sintoma que lhe autorize a não coletar o teste de gravidez e autorize a suspender medicamento, nem sangramento, tá? Mesmo com sangramento tem que coletar o teste de gravidez e também não existe nenhum sintoma que te exima de coletar o teste de gravidez porque te dá garantia de que tu estás grávida, né? Então assim, dor na mama pode ser porque tu tá grávida, mas pode ser do ultragestão. Inchaço pode ser que tu tá grávida, mas pode ser da primogina, caso tenha sido transferido num ciclo artificial. Enjoo pode ser dos medicamentos. Insônia também. Então, não existe nenhum sintoma, né? Claro, mulheres que já engravidaram, elas se conhecem, mas isso é uma análise retrospectiva. Quando cada uma de vocês conseguir engravidar, vão olhar para trás e vão dizer, quando eu engravidei eu tive isso aqui que foi diferente e eu conheço o meu corpo. Mas a gente não consegue definir isso com clareza e dizer que tal sintoma a gente usa essa palavra em medicina, patognomônico, né? Que se tem isso é porque gravidez. Isso não existe, tá? Eu sei que é muita ansiedade, que é uma loucura, mas não tem jeito. O que fala se tá grávida ou não é o teste de gravidez. Então, olha só, gente. Olha a pergunta. Após 4 anos de cirurgia de varicocele sem sucesso de gestação, seria o caso de investigar melhor? Com certeza. Qual é o erro ou qual é o sentimento mais comum que eu vejo numa clínica de reprodução, né? E nas mulheres que tentam engravidar?
vejo isso menos hoje. Eu via isso muito mais há 10 anos atrás, quando eu abri a clínica, ainda mais eu que abri uma clínica numa cidade do interior de 100 mil habitantes, em que as pacientes, né, as mulheres tinham até vergonha de dizer que precisavam de fertilização in vitro, que vinham aqui para a clínica e se escondiam e deixavam o carro longe, né? Mas então hoje eu vejo menos, e eu vejo menos isso, e eu dou os créditos para a internet, para o Instagram, porque isso tá muito disseminado, e isso vale ouro, porque é informação para todo mundo, a informação tá aí, né? E qual que é o principal, deixa eu ver aqui uma coisa, aqui. Qual é o principal sentimento, assim, que eu vejo nas pacientes que procuram, né? Principalmente aquelas que não têm um diagnóstico. É o sentimento, com todo respeito, né? Mas eu preciso falar isso, é o da negação. Eu preciso assumir, tem alguma coisa que tá acontecendo, né? Se eu tô tentando engravidar há 1 ano e eu não tô conseguindo, ok, 1 ano até vai. 2 anos, opa, tem alguma coisa aí. 3 anos, 4 anos, tem que ter alguma coisa. Então, se foi feita uma cirurgia de correção de varicocele, então erros comuns, atribuir a varicocele a causa da infertilidade. Pode causar? Claro que pode. Pode causar aumento da fragmentação do DNA, pode provocar alteração da concentração, da qualidade, da movimentação dos espermatozoides. Pode, só que eu tenho duas considerações. Primeiro, nem toda varicocele vai conseguir corrigir a alteração seminal. Primeiro, porque dependendo da alteração seminal, é só uma coincidência estar junto com a varicocele, porque talvez ela não foi provocada pela varicocele, tá? Então, eu tenho que atentar para isso. Talvez a minha correção da varicocele não corrija a alteração seminal. E a outra coisa que pode acontecer é que o dano provocado naquele testículo já pode ser definitivo, e aí eu vou corrigir a varicocele e eu não vou conseguir fazer com que aquele testículo recupere a sua produção de espermatozoide. Isso é uma questão. A outra questão é que é muito comum, né, que a gente tenha, e qual é a prevalência disso? É 30%. 1 em cada 3 casais que não conseguem engravidar, eu tenho fatores de infertilidade, tanto no homem quanto na mulher, tá? Então, eu vi um sêmen alterado, eu corrigi uma varicocele e eu deixei esse casal tentar engravidar. Ao longo do tempo, não foi avaliada mais a mulher, talvez essa mulher está envelhecendo, talvez essa mulher tem trompas que pareciam ser normais, então estavam abertas, mas tinham alguma alteração. Então o principal, tempo tentando engravidar, não é será que tem alguma coisa? Tem que ter alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa. Ou a idade da mulher, ou a quantidade de óvulo, ou essa trompa não foi avaliada adequadamente, ou esse sêmen não se recuperou mesmo depois de uma varicocele. É preciso fazer alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa. Então, adoção de embriões, Denise. A gente tem uma live completa que eu fiz com a minha enfermeira Letícia, tá lá no YouTube. Inclusive, gente, a gente tem o canal do YouTube. O canal do YouTube é muito legal, só abrir um parênteses. A gente tem playlist, eu faço muita meditação, muita música para relaxamento. Tem um setor especial agora, tem uma playlist que a gente fez, que é a escolha da música para transferir o embrião, tá? A gente teve uma situação há um tempo atrás de um casal que escolheu uma música e ela tá por aí e todo mundo chorou. E aí eu já tinha essa ideia, eu já tinha feito um áudio de conexão com o bebê. Vocês vão lá na playlist e tem cada música especial para se conectar com o bebê. E claro que a música dessa minha paciente que ela escolheu também tá lá, porque eu me lembro agora e sempre fico emocionada. Mas enfim, adoção de embrião é uma coisa que a gente faz bastante aqui na clínica, tá?
depende do que é adoção de embrião, né? Quem que doa? Quem doa são os casais que fizeram embriões excedentes numa fertilização in vitro e que engravidaram e que não tem mais intenção de ter filhos e que tem essa disponibilidade, vamos falar abertamente, né? Uma disponibilidade emocional de fazer a doação dos embriões. Quem recebe? A gente prioriza que recebam embriões mulheres solteiras mais velhas, casais que já fizeram várias tentativas que se frustraram, né? E com os seus gametas. E a gente tem também uma outra situação que é a adoção de embriões, que eu acho muito legal também, que às vezes acontece por... eu vou usar essa palavra que eu não sei bem se essa é a palavra, mas por altruísmo ou por compaixão do outro cônjuge. Por exemplo, eu tenho meu marido que tem azospermia, já fizemos, ou ele não se sente à vontade. Ele não se sente à vontade de receber o sêmen de doador, então essa mulher, não sei se é essa palavra, mas vou usar essa palavra, se compadece disso e aceita receber um embrião doado por conta de que esse marido não tá tendo esse entendimento, essa aceitação, tá? A gente trabalha bastante com a adoção de embrião, só que, claro, tem que ter essa disponibilidade de quem doa, né? Então também a gente fica na dependência disso, tá? Menopausa precoce, existe tratamento para reverter? Não, ainda não. Tem muito estudo. No último congresso foram apresentados vários estudos, né? Projetos pilotos, né? Mas ainda não tem nada que a gente possa disponibilizar assim, né? Como tratamento, tá? Tem em nível de estudo científico, né? Mas não tem nada como tratamento, tá? Vamos ver aqui. Então, a pessoa mais, essa moça que eu disse que eu sabia quem era, ela pergunta, a minha indicação é fertilização? Talvez, a gente não tem como ter certeza só por causa da idade, só a idade não indica fertilização, precisa fazer uma avaliação mais global, né? Porque eu posso te dizer, tu tem aí uma trompa que não funciona bem, então para acelerar o teu processo é ir para uma fertilização, mas aí chega na fertilização e aí tu me dá o teu óvulo que tem 41 anos, 42, e aí a taxa de gravidez é mais baixa por conta do óvulo. Então assim, não é só por causa da idade a gente indicar fertilização, tem que ter uma discussão em cima do caso, né? E tem que entender que a fertilização é mais para acelerar o processo. Deixa eu ver aqui. Então, gostaria de saber mais sobre trompas tortuosas, o que afeta a dificuldade de engravidar. Então, eu coloquei um post, acho que foi, hoje é terça, foi domingo, eu acho, sobre uma explicação sobre hidrossalpinge. Choveram perguntas sobre trompa tortuosa, sobre trompa dilatada que não estava obstruída, e daí eu fiz um vídeo lindo ontem, ia postar hoje, e aí eu não sei o que aconteceu, o vídeo se foi e eu perdi a oportunidade de postar para responder para vocês, mas vou tentar responder aqui de forma resumida. É o seguinte, uma trompa é tão fina, ou melhor, é mais fina do que essa caneta, tá? E na parede da trompa ela tem um músculo, e esse músculo faz isso aqui para empurrar óvulo e espermatozoide. No fim da trompa eu tenho uma espécie de uma mãozinha que abraça o ovário para captar o óvulo, tá? Quando eu tenho uma trompa tortuosa, ao invés de ela estar assim, ela tá toda assim, vocês imaginam que é mais difícil desse óvulo e desse espermatozoide percorrer esse caminho. Quando eu tenho uma trompa dilatada, ao invés dela fazer assim, essa trompa tá assim, né? Então é mais difícil dela fazer essa contenção e fazer essa propulsão de óvulo contra o espermatozoide e do embrião para dentro do útero. Então eu posso ter uma trompa aberta, e na verdade isso é o mais comum do fator tubário. O fator tubário mais comumente que a gente encontra não é trompa obstruída. Trompa obstruída eu vou dizer que raramente a gente vê. Dos problemas de trompa que vão para uma fertilização, talvez 20% seja obstruída de verdade. Mas, de novo, eu tenho que olhar para aquilo ali.
Eu fiz todos os exames. Aparece na minha histerosalpingografia que eu tenho uma trompa tortuosa. Tô tentando engravidar há 2 anos e meio e tenho 29 anos. Qual é o motivo da minha infertilidade? É a trompa. Tá aberta. Quer dizer que nunca vai engravidar só porque tá tortuosa? Não. Eu preciso de tempo para tentar. Com 29 pode continuar tentando. Mas vamos fazer outro exemplo. Eu tenho 36, trompa tortuosa, tentando engravidar há 2 anos. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa, porque hoje eu tô com 36 e ano que vem a minha taxa de gravidez já tá menor. Então eu tenho que assumir isso como sendo um problema. Então eu vejo isso muito frequentemente das pacientes negando que um problema existe. Sim, trompa tortuosa é causa de dificuldade de engravidar. Definitiva, a gente não sabe. Só tem um jeito de saber, tentando. E para tentar, tem que ter tempo. Quem é que tem tempo? A jovem com bastante óvulo. Então, dependendo a idade, a reserva ovariana e quanto tempo já tentou, eu tenho que assumir que ela tá tortuosa, tá aberta, mas que a chance de gravidez tá baixa, tá? Então, tem que olhar sempre com olhos críticos. E dificilmente a gente vai ter um exame contundente no diagnóstico de infertilidade. Quem é que não engravida natural? Juro por Deus, ausência de espermatozoide, menopausa e trompa obstruída. Mas espera aí, nós vamos esperar chegar nesse ponto para fazer alguma coisa? Não, então a gente tem que assumir que quando o tempo vai passando, tanto pelas tentativas prolongadas, como pelo envelhecimento, especialmente da mulher, que a gente precisa tomar uma decisão. Se a gente não tomar uma decisão, qual é o risco que a gente corre? O de perder tempo. E isso é uma verdade. É muito, muito triste, muito desgastante, tanto para a paciente quanto para o médico. Uma paciente que consultou contigo em 2015, tu disse, vai para casa e tenta mais um pouquinho. Ela voltou em 2016 e tu disse, tá na hora de fazer a fertilização. Ela não faz, ela volta em 2017, eu quero fazer uma cirurgia. Daí tu diz, não, tem que fazer fertilização. Aí ela vai embora, arranja outro médico que faz uma cirurgia e ela volta para ti com 39 para fazer a fertilização. Tu vai lá, tira os óvulos e os óvulos não fazem embriões de boa qualidade e aí tem muito sofrimento. Por quê? Porque olha para trás e se arrepende de não ter tomado uma decisão antes. A história pode ser diferente? Pode! Ela pode ser diferente, bem diferente. Tomou a decisão lá atrás, com 35, de fazer a fertilização logo na primeira conversa, engravida, tá amamentando e engravida do segundo filho. Mas qual o risco eu prefiro correr? Ou de perder tempo para não fazer um tratamento desnecessário, ou fazer o tratamento desnecessariamente para ficar com a minha qualidade de óvulo e aumentar minha chance de gravidez. Cada um tem que saber o que vai fazer, mas a gente tem que entender quais são as consequências disso, tá? Embrião biopsiado, transferido, embrião normal, a minha sugestão é sempre de 1 em 1, tá? Mas eu sei que tem gente que transfere de 2 em 2 embriões normais. Mas por que transfere de 2 em 2? Porque sabe que não engravida tanto assim. Porque a gente tem a ação da biópsia sobre o embrião, porque a gente tem o falso negativo, porque se eu tivesse certeza que se não engravidar é por causa do endométrio, aí é que eu não transfiro 2 mesmo. Porque eu vou querer torrar 2 embriões numa tacada só, se eu tenho certeza que o problema não é embrião. Então, quando o médico topa transferir 2 embriões euploides de uma vez só, ou se ele tivesse certeza, nunca tem, mas se ele tivesse certeza que aquela biópsia é real e que o problema, se não engravidar, é outro, ele vai querer transferir de 1 em 1. Quando ele transfere de 2 em 2, é porque ele acredita sim que essa biópsia nem sempre é real e que essa biópsia nem sempre foi não provocou nenhum dano para esse embrião, porque se ele tivesse certeza, ele transferia de 1 em 1, porque toda tentante quer gemelar, mas o médico não quer gemelar, ele quer gestação de feto único. Pode ir embora. Vamos ver. Deixa eu ver quem me pediu aqui dentro da caixinha. 30
36 anos, 2 anos tentando, exames todo ok, porque o segundo filho não vem, já tomei indutor de ovulação. Gente, isso, né? 2 anos tentando, exames todos ok. Tinha um cara que vendia uma coisa que dizia, isso não existe. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter, tá? Então, assim, tô tentando engravidar há 2 anos, não consigo. Tive um filho muito fácil. Então, primeira coisa, foi cesárea ou foi parto? Se foi parto, ok. Se foi cesárea, uma coisa que tem clínica que não olha, é a cicatriz da cesárea. Né? Então, assim, essa cicatriz está bem ou essa cicatriz está aberta, está acumulando muco, vai líquido para dentro do útero e não permite que o embrião implante, tá? Fez cesárea, é uma cirurgia abdominal. Como é que ficaram as trompas? Essas trompas são abertas perfeitas ou tem alguma coisinha? Esse homem envelheceu? Sim ou não? A reserva ovariana dessa mulher tá como? Então, assim, tem que ter alguma coisa. 2 anos tentando engravidar, tendo relações sexuais frequentes, precisa encontrar alguma coisa. Então, quem tem SOP é verdade que cria uma camada grossa no óvulo que impede o esperma de entrar. Então, assim, ó, o que a gente vê às vezes no laboratório? Mas não é só de paciente com ovário policístico. Às vezes a gente vê um óvulo com uma zona pelúcida mais espessa. Mas isso não é uma característica de uma paciente com ovário policístico, tá? O problema do síndrome do ovário policístico é que não tem amadurecimento do óvulo, né? E esse óvulo não vai para a trompa, tá bem? O que a gente vê muito são diagnósticos equivocados de ovário policístico. Vê uma ecografia, uma ultrassonografia com um ovário cheio de folículo e esses folículos não... A mulher tá ovulando, mas tá cheia de folículo. E aí diz que ela não engravida porque ela tem ovário policístico, quando na verdade ela tá ovulando. Se for SOP isoladamente, esse é o único motivo, tecnicamente falando, a grande maioria vai engravidar induzindo a ovulação. Induzir a ovulação não engravidou, precisa investigar outras causas ou pensar em tratamentos mais complexos. Então, tive 2 negativos, após o primeiro negativo fiz um diagnóstico de endometrite, tem mais algo que posso investigar? Então, tem um mundo que a gente pode investigar, né? Nessa aula que eu ia dar hoje, eu fiz um slide, um gráfico com todas as possibilidades de investigação. Então, a gente vai pensar em coisas hormonais, quando foi transferido esse embrião, né? Como é que estava essa progesterona, na receptividade endometrial, que tem a ver também com a datação, né? Será que a quantidade de progesterona que eu dou consegue receber o embrião? Será que casa a data do embrião com a data do endométrio? Tem as questões que eu já falei da trombofilia, que ainda não está bem definido, mas a gente acaba investigando, questões imunológicas, a presença de hidrossalpinge, que eu postei essa semana, né? A hidrossalpinge, às vezes ela passa despercebida, porque ela pode encher e esvaziar, e isso o médico, dependendo do dia que ele faz o ultrassom, ele pode não perceber. Então tem uma série de coisas para investigar. E claro, tem um embrião também para ser investigado. Da onde que tá vindo o óvulo que formou esse embrião? Tá vindo de uma mulher mais velha, tá vindo de uma mulher obesa, tá vindo de uma mulher que tem um cariótipo que tem alteração. A chance do embrião ser alterado é maior e aí a taxa de gravidez vai ser menor, tá? Tem muita coisa para investigar. Tá? Desculpa. Fiz uma coisa aqui errada. Peraí, gente. Ixi. Por que eu virei? Eu virei aqui, ó. Posso? Pode. Só um pouquinho, gente. Tô voltando. E da onde? Aqui, deu. Desculpa. Então, fazendo biópsia corre o risco de perder o embrião. Então, assim, ó, em geral, perder, ele morrer, ele degenerar é difícil. Mas a gente não consegue quantificar o quanto esse embrião biopsiado pode ter a sua taxa de gravidez, a sua taxa de implantação
prejudicada. Agora, eu ir biopsiar, congelar, descongelar para transferir, dificilmente a gente vai perder o embrião. Em geral, a gente tem embrião sim para fazer a transferência, agora a gente não sabe o quanto esse embrião lá dentro do útero consegue. E aí, por isso que a gente diz, né? A taxa de gravidez esperada é 50% a 60% de um embrião biopsiado. Onde é que estão os outros 40% a 50%? Será que está no endométrio só? Em infecções? Né? É bastante, porque a gente sabe que a principal taxa de não gravidez é a alteração embrionária. Então, eu posso, claro, vai ter quem vai discordar de mim, se tem algum médico assistindo, embriologista, vai dizer, né? Vai confrontar. Mas eu acredito sim que a biópsia ela tem que ser muito bem indicada porque ela não é isenta de riscos para o embrião. Óvulo de doação tem que fazer biópsia? Teoricamente não, né? Paciente jovem, então paciente com menos de 38 anos, a gente sabe que o risco da biópsia é maior do que o risco de levar um bebê doente para casa. Então, óvulo de doadora, em princípio a gente não faz biópsia. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Meu esposo fez espermograma simples, fiz FIV e a TEC no próximo ciclo. Tive aborto espontâneo com 6 semanas, será que precisa ser feito espermograma com fragmentação? Então, essa é uma discussão que a gente tem. Será que a gente faz fragmentação do DNA espermático para todo mundo que vai para fertilização? Até o momento não se tem isso bem claro. Tem um estudo feito por um médico brasileiro que foi publicado ano passado e que ele fez a fragmentação dos homens que iam para fertilização, mas que tinham sêmen normal, e ele viu que o grupo que tinha fragmentação aumentada engravidava menos e abortava mais. Agora, fazer esse exame para todo mundo tem as suas discussões. O que eu tenho feito? Eu discuto com o casal. É um exame que não é tão barato, né? O convênio não cobre. E a chance de ter fragmentação aumentada num paciente com sêmen normal, ela é mais baixa. Então, assim, quantos exames eu tenho que fazer em homens normais para encontrar um alterado e fazer o tratamento nele? Então, assim, isso ainda não está definido na literatura. Então, vai muito da individualização, desculpa, de cada caso. Vamos ver mais uma perguntinha, gente, depois vamos encerrar. Mas... Virou. Quer ajudar? Deu. Cisto hemorrágico, qual a chance de ter ele na indução da ovulação? É bem razoável, pode acontecer, tá? O que é o cisto hemorrágico? É quando o folículo ele rompe, e quando ele rompe, pega uma artériazinha, aquele folículo enche de sangue, tá? Mas ele não quer dizer que não saiu o óvulo e não quer dizer que não vai engravidar porque o corpo lúteo ficou hemorrágico, tá? Claro, às vezes pode formar um cisto hemorrágico que o óvulo não saiu. Pode acontecer, mas em geral o óvulo saiu. Vamos ver. Aqui eu acho que eu já respondi tudo. Anti-TPO de 2.800 pode ser a causa de não conseguir engravidar. Eu acho que ele, assim, ó, anti-TPO de 2.800 é bem alto, tá? Eu não sei se eu já vi algum anti-TPO tão alto assim, tá? Eu acho que precisa fazer uma avaliação imunológica junto, mas provavelmente ele isoladamente, ele não é causa de dificuldade para engravidar. Eu acreditaria mais se tu me contasse que tu teve já vários abortos, aí eu pensaria, bom, autoimunidade, enfim, mas causa de infertilidade não. – 36 anos, antimileriano de 0,7, quanto posso esperar para ter o segundo filho? Nada, né? Tu vai ter que decidir se tu quer ter o segundo filho. Se tu quer ter o segundo filho, tu vai ter que tomar uma decisão.
Daí tu vai dizer, bom, mas eu engravidei fácil, pode ser que eu deixe pro ano que vem e engravide também fácil. Verdade, pode. Mas com o antimileriano de 0,7, eu imagino que a reserva ovariana seja 4, 5 óvulos por mês. E o que é importante na reserva é que quanto maior o número de óvulos, maior a seleção. Quanto maior o número de óvulos, maior a chance de eu ter um óvulo bom. Então, o antimileriano de 0,7 já é considerado baixo. Eu vou te mostrar, eu tô aqui na frente do computador e eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. É uma tabelinha super fácil da gente compreender. E olha só, o que é um antimileriano de 0,7? A paciente está dizendo que tem 36 anos, tá? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá, ó, antimileriano, eu espero um antimileriano de 0,7, uma mulher entre 40 e 45 anos, ó. Então, eu esperaria uma mulher de 43 anos, tá? Então, se tu estás com 36 anos, a tua quantidade de óvulos está igual a uma mulher de 43. E qual é a chance de gravidez de uma mulher de 43? Claro, tu é mais jovem, tem melhor qualidade. Mas se tu quer muito ter o segundo filho, eu não brincaria, tá? Eu tenho certeza, né? Ter filhos, a maternidade, para quem considera isso importante, tem que ser uma prioridade. Então, eu pensaria seriamente em organizar a vida e já tentar engravidar. E mais, né? Tentar engravidar com 36 anos e antimileriano 0,7 é tentar 4, 5 meses sozinha no máximo. Se não engravidar, já vai procurar ajuda. 5 minutos. Gente, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Falta 5 minutos para fechar os 60 minutos. Então, aqui, 27 anos, tentando engravidar há 7 meses, fiz alguns exames como transvaginal, hormônio da tireoide, está tudo certo. Então, tecnicamente falando, até os 35 anos, a gente poderia esperar um ano sem investigar nada, tá? Como tu tem 27 anos, tu até pode ter, por exemplo, uma baixa reserva para uma mulher de 27 anos, mas eu não espero tão baixa assim. Então, teoricamente, se tu já fez uma avaliação inicial e tá tudo bem, eu tentaria mais um pouco engravidar natural mesmo, tá? Esse é o tipo de caso que a gente pode dizer, tenta mais um pouquinho, né? Não precisa, né? Calma, principalmente se avaliou a reserva ovariana. Se avaliou a reserva ovariana e ela tá bem, pode tentar engravidar natural mais um pouco, é jovem, né? Pode tentar mais um pouco, tentou só 7 meses. Essa paciente não precisa entrar em desespero. Só vem o meu fluxo se eu tomar anti ou regulador, então tem que investigar por que que não tá ovulando. É pouco óvulo ou é falta de ovulação, anovulação, falta de amadurecimento, né, do óvulo. Então, tenho 33 anos, SOP, 6 meses de indutor de ovulação e os 3 últimos não ovulei. Qual a explicação? As pacientes com ovário policístico podem ser resistentes à indução da ovulação. Tem que avaliar várias coisas, tem que avaliar o peso, tem que avaliar a resistência insulínica, tem que avaliar a troca de medicação, né? E tem que ver se tem que escolher algum outro tratamento, tá? Gente, mais alguém pergunta, antimileriano 0,86, tenho 34 anos. Não está normal, tá? 0,86 é um antimileriano para 40 Antes eu falei para ela 43, né? 43 anos. Para ti é em torno de 42 anos e tu tem 34. Aproveita que tu tem 34. Então tem que fazer alguma coisa, né? Principalmente se já tá tentando engravidar mais de um ano e meio. Tem pouco óvulo, né? Pouco óvulo. A gente considera assim, a gente tem 2 parâmetros para avaliar a reserva ovariana. Um é dizer, tu tens pouco óvulo e outro é tu tens pouco óvulo para tua idade. O que é ter pouco óvulo? É ter um antimileriano menor do que 1. O que é ter pouco óvulo para a idade? É comparar nessa tabela. Por exemplo, essa paciente que me escreveu agora, ela tem as duas coisas, e aquela de antes também. Tem pouco óvulo para a idade e tem pouco óvulo em número absoluto. Tem
que se agilizar. Tem que fazer alguma coisa. Vou ser bem preto no branco. Tem que fazer alguma coisa pra gente não chorar depois, tá? Gente, última pergunta. Indutor da ovulação pode ajudar na gravidez natural? Sim, especialmente se a causa for falta de amadurecimento de óvulo. Não é falta de óvulo. Falta de óvulo não tem solução, a não ser ficar olhando o ciclo para ver se aparece um ou outro, tá? Gente, vou encerrar a live então. Tá fechando o tempo de 1 hora, senão a gente não consegue salvar. E aí eu quero pedir desculpas para vocês em relação à questão do webinar. A aula estava super bonita. Eu vou preparar isso. Vamos nos encontrar na quinta-feira. Vocês vão receber um e-mail que a gente vai reorganizar para quinta-feira poder iniciar realmente o webinar. A aula tá muito legal. Eu espero vocês. Mais uma vez, do fundo do meu coração, me perdoem, tá? A gente realmente se esforçou para conseguir fazer, mas acontece, né? Mas os fortes estão aqui, ó. Tem 70 pessoas na live nesse momento, tá? Então eu agradeço a compreensão de vocês, o carinho de sempre. Desculpa mais uma vez, não vou parar de pedir desculpa. E obrigada por estarem comigo até agora, tá? Um beijo. Amanhã eu deixo o recado para vocês, para dizer então quando é que a gente se vê, mas provavelmente quinta, tá bom? Um beijo e boa noite. Te mandei a capa.